Saudações jurídicas! Eu sou o Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós estamos no 27º episódio, tema Direito Médico e da Saúde. Olha que interessante, eu que achava que era a mesma coisa, já descobri aqui na mesa que são mundos muito diferentes, mas que caminham em paralelo. E eu tenho aqui, queridos, 3 convidados, amigos queridos. Começo aqui ao lado com Daniele Braga, advogada com 27 anos de experiência jurídica, com atuação consolidada na área da saúde. Especialista pela Emerge, com sólida formação jurídica, experiência no Tribunal de Justiça, atuando como assessora junto ao desembargador Jorge Loretti, atuação em causas complexas de direito à saúde, com foco na defesa de pacientes. Defesa de profissionais da saúde perante conselhos de classe, com visão completa dos dois lados da relação médico-paciente. Em frente aqui a mim, meu amigo João Vitor Teles, ele que é advogado atuante no direito civil, opera há 15 anos, sócio administrador do escritório Guarabira Teles Advogados, pai atípico da Catarina Sofia, com síndrome de Down, e do Antônio Bento, com TDAH. Conhecedor como poucos das rotinas de terapias, exames e educação que envolvem as crianças com necessidades especiais. Em frente a mim, Aline Verônica, ela que é advogada especialista em responsabilidade civil, com ênfase em direito à saúde e ações contra planos de saúde. Mais de 20 anos de atuação jurídica, com experiência consolidada desde 2002. Especialista em direito público, direito privado e direito do consumidor, Estácio Emerge FGV. Mãe atípica de crianças com necessidades especiais, convivência prática profunda em tratamentos, terapias e acesso à saúde, atuação focada na defesa de pacientes e garantia de direitos no acesso a tratamentos médicos. Bom, queridos, antes de eu começar a fazer perguntas, eu vou passar a palavra para os nossos convidados se apresentarem, né, e falarem um pouquinho sobre o tema. Daniele Braga, dá uma visão panorâmica sobre o que o nosso telespectador e ouvinte, né, vai escutar, vai aprender aqui hoje, e também como você entrou nessa área do direito médico e da saúde, já que na faculdade a gente não aprende, né? Com a palavra, então, fique à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer aqui estar com vocês. O direito médico, eu acredito que, né, nós três entramos no direito médico por necessidades familiares, né? A minha filha, mais ou menos com 5, 6 anos de idade, foi diagnosticada com o início de nanismo, e naquela época o tratamento era muito caro. Minha filha vai fazer 25 anos agora, essa semana, e eu não tinha dinheiro para fazer esse tratamento, não tinha medicação pelo SUS, a medicação era importada. Então, eu fui me debruçar e ver aonde eu poderia me socorrer, e aí eu consegui. Na época nós tínhamos o plano de saúde por uma operadora grande, né, não vou falar aqui o nome, né? E consegui liminarmente, e ela fez praticamente 10 anos de tratamento e conseguiu. Hoje em dia ela tem uma altura, né, dentro da compreensão, tem 1,65 m, conseguiu ter uma altura boa, né? Até porque eu senti essa necessidade. Eu tenho quase 1,80 m de altura. E eu ficava vendo a minha filha, a diferença na curva do crescimento dela, das amiguinhas, eu fui vendo que foi parando. E aí um dia eu me deparei com um médico e disse assim: a minha filha não está crescendo. E ele falou assim: não, sua filha não vai ser jogadora de basquete pelo fato de você ser grande. Eu falei: mas a questão não é essa, mas eu sou mãe conhece filho. E aí eu fui correndo atrás e consegui. Foi assim que eu entrei no direito médico e fui me apaixonando, né? E aí você vai caminhando dentro do direito médico e você vai descobrindo propósitos, porque o médico ele salva vidas, mas o profissional também da área de saúde, a gente também salva vidas, né? A partir do momento que você consegue para uma família uma medicação para uma doença rara, um tratamento que o plano de saúde nega, ou do SUS ou do plano de saúde, uma cirurgia, né? Eu já tive, graças a Deus, uma possibilidade de um paciente que estava na fila de transplante, a gente conseguiu fazer com que ele avançasse nessa fila, mostrando que ele não sobreviveria caso ele continuasse na localização que ele está. Isso é uma coisa muito difícil, foi um marco muito grande para mim, né? É uma sensação boa, e você termina se envolvendo, você chora com a família, né? Você vive com a família aquele dilema, aquela dor, e assim foi que eu entrei no direito médico da saúde. Foi um chamamento, né, na verdade. Geralmente é. Imagina o desafio, né? Hoje você tem na internet, né, tem vários livros,
podcast, live, tem contato com colegas para facilitar a informação. Imagina naquela época, como foi mais difícil, né, você conseguir ter acesso a, assim, o que que eu faço agora? Eu sou advogado, mas né, como é que eu consigo dar um tratamento médico para minha filha, né? Como é que eu Sim, consigo que o judiciário, ter uma resposta do judiciário? Imagino que tenha sido muito desafiador, né? Mas a mãe advogada sim. conseguiu lutar, né? Que eu acho que esse é o É. ponto. E não tinha internet, né? Não tinha Você não Google tem como como tem pesquisar, hoje, não tinha como pesquisar. né? Nós somos ainda da época da Barça. Nossa, Então, a pesquisa era em campo, era em livro, se debruçar tinha bem pouca coisa na época que nós temos faculdade, não existia essa direito médico como especialização. Hoje você tem até algumas faculdades que têm, né, Sim. como carreira eletiva o direito médico, mas nessa época nem se falava em direito médico, era algo muito, muito embrionário, você vinha muita Europa falando, alguma coisa na Argentina, as pessoas falando sobre direito médico da saúde, mas efetivamente no Brasil era algo muito novo, muito dentro da responsabilidade civil, uma pincelada, mas nada de muito Restrito ao concreto. direito do Restrito ao consumidor direito do ali só. consumidor. E que não tem. Aplica, mas não é ali. Se Sim, você seguir por ali, você vai dar com os burros na água, né? Não é sim. essa. Em verdade, você não tinha a pessoa se colocar como especialista em direito da saúde, tá? Somente. Você tinha ali, como você bem colocou, você fez ali a sua ação para sua filha, ela fez o home care para a avó dela lá em 2002, 2003. Eu fiz um outro home care, foi como eu entrei em 2010. E depois a gente conheceu o Daniel Macedo, olha só, em 2012, quando a gente se conheceu lá. Daniel Macedo é uma grande referência no direito da saúde. E em 2020 que você vê essa comercialização dos cursos de direito da saúde como uma Que é um risco. especialização, com dinheiro, com tudo, Uhum. que você vê esse aumento de pessoas fazendo os cursos, né? Estando e se colocando como direito, como especialistas em direito da saúde, coisa que a gente já fazia, de repente, não só, mas que a gente já fazia há bastante tempo. Sim. Né? Então, é algo interessante que está acontecendo no mundo, acho que também acontece para outras áreas do direito, né? Mas hoje a gente tem uma comercialização maior desse tipo de especialização e que provavelmente vai ser levado às faculdades também. É necessário ter na faculdade esse tipo Mas de é um conhecimento. risco porque você não tem como generalizar o direito da saúde, né? Você não tem como copiar e colar. É o tipo de Uhum. ação que não dá para copiar e colar. Não. Você tem que ter até aquele momento em que você senta com aquela pessoa, que no caso é um paciente também, já está num momento difícil, você tem que ter ali a tranquilidade, a possibilidade de passar a tranquilidade para ele e entender. Você não pode apenas colocar o nome dele numa peça pronta e distribuir. Vai dar errado. Vai dar errado. Sempre dá errado. não cabe ação de massa nesse tipo de. Não. Ao meu ver, não cabe. É uma área bem O artesanal. povo vende, desculpa, mas eu falo. A galera vende dizendo que cabe ação de massa, que vai dar certo, mas não cabe. Sabe o que eu estou lembrando? Eu leio muito ficção histórica, né, e ficção jurídica. Tem um contista americano chamado John Grisham. Ele escreveu vários livros e alguns viraram filme. Tempo de Matar, Dossiê Pelicano, A Confraria. Talvez vocês já tenham escutado falar de algum desses filmes. E tem um que é The King of Torts. Para eles lá, para nossa tradução, foi o Rei das Fraudes, que seria versa sobre ações de responsabilidade civil, só que em massa. Então, os advogados se especializaram em prospectar ações contra medicamento, contra algumas questões, né, da área da medicina, remédios, enfim, em grande escala. E aí eles faziam, lá é possível, botam em outdoor, fazem prospecção, aí a pessoa via lá aquela matéria, né, aquela chamada meio apelativa, e falando assim, você está tomando Maxatil? Cuidado, você pode estar com câncer. Aí ele podia um telefone embaixo e venha fazer um exame gratuito. Aí tinha um postinho, a pessoa ia lá fazer o exame e aí eles já filtravam, ó, possivelmente você pode estar tendo um problema com esse remédio e tal, não sei o que, não sei o que. Aí já assinava a procuração para o advogado com um contrato ali de resultado para ingressar em juízo. E eles entravam com ação em massa. E os advogados queriam fazer acordos rápidos, então fazia acordo de $25 mil, por exemplo. Resolvia ali 50% a 60% dos casos, 70%, 80% talvez. Mas alguns casos eram muito graves.
de pessoas que tinham problemas. Aí você recebia 25 mil A pessoa já dólares. recebeu a indenização, não pode mais discutir, e Exatamente. o problema da saúde permaneceu ali, Exatamente. Então, assim, eu permanece. lembrei agora dessa história. Aqui no Brasil a gente não tem essa prospecção, essa captação, essas ações assim em massa, né? E lá, sabe como o livro terminou, que eu achei interessante? Eles tinham 500 casos, 1.000 casos, 2.000, 5.000 casos na América, todos eles se falavam, eram muito conhecidos, né? Os advogados. Um deles, quase todos, eu acho que já tinham o Gulfstream próprio e tal. No final, eles todos morrem pobres porque surgiu um advogado especializado em processar advogado. Aí acabou a graça deles. Então, assim, processar médico não é legal, mas processar advogado por erro jurídico. Então, eu finalizo aqui a minha fala. Mas eu vou fazer Tem uma até, pergunta. fazendo um corte, tem até um caso muito emblemático, né, que sinaliza muito essa questão sobre a advocacia na área de saúde em massa, e até virou um filme que passa num streaming desse da vida, que é sobre a questão do Teflon. O Teflon, né, que reveste todas as panelas de hoje em dia, quando ele iniciou, ele era extremamente tóxico. E as funcionárias, isso é um caso real, tem esse filme até muito interessante, né, para ainda mais a gente que milita na área de direito da saúde, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. E aí fala sobre as mulheres que trabalhavam nas fábricas e que estavam grávidas e os fetos as crianças começaram a nascer com vários problemas de saúde, todos os funcionários, toda a comunidade começou a ter problema porque aquela água da fábrica de Teflon era jogada direto no rio, então foi todo um município contaminado e aí foi feita uma ação em massa, né, com indenizações. Só que como é que você vai valorar qual é esse tipo de acordo, né? Entre eu tive um filho que vai ter uma necessidade para o resto da vida, o outro perdeu a mãe. Não dá para Porque padronizar, como né? é que você vai padronizar, né? Mas eles fizeram isso, é um grande caso emblemático sobre essa história do Teflon. E aí a FDA teve que fazer uma série de reformulações para chegarmos no Teflon como ele é hoje, mas ele foi durante um bom tempo e nós pegamos o Teflon das panelas ainda tóxico. Nós sobrevivemos àquela Bala soft? bala soft, né? O que mais, né? Nada mais, nada mais. Pessoal, uma pergunta importante, né? Eu não atuo na área e eu tinha pensado num podcast para tratar do tema e me veio à mente só direito médico. Eu já percebi, conversando com vocês, que há uma diferença muito grande entre direito médico e direito da saúde. Queria que vocês me explicassem, até para o pessoal que está nos assistindo em casa também, como é que funciona isso? É tudo direito médico? O que é direito da saúde? Um engloba o outro? São coisas diferentes? São coisas que são áreas que se tocam sempre, andam juntas, né? De modo amplo, como eu tinha colocado aqui, você vê o direito médico como uma parte que atua ali junto com profissionais de saúde, na relação dos profissionais de saúde com os consumidores, os pacientes, os beneficiários, entre médicos e hospitais, responsabilidade em relação a documentos, responsabilidade em relação a corpo médico, corpo de enfermagem, tudo ali você tem essa questão que é regida pelo direito médico. Essas relações são regidas pelo direito médico. O direito da saúde, de um modo amplo, também diz respeito mais ao consumidor, né? Ao paciente, né? Ao consumidor, ao paciente, ao beneficiário, não só dos planos de saúde, mas também do SUS e dessa relação com o órgão estatal, com o plano de saúde. Já é uma diferença, né? Aquela Exato. o consumidor é uma coisa e existe uma relação mais ampla, né? Exato. Vão se tocar, obviamente, quando você tem uma questão de erro médico, né? Quando você tem uma questão de erro médico, sou eu de um lado e o profissional que vai defender o médico do outro, entendeu? Então, são áreas que se correlacionam, né? Mas que, a meu entender... Tem por objeto, o sujeito é diferente, né? A meu entender, cabe até uma especialização em separado, mas realmente se conversam, sem sombra de dúvida. Algum complemento a essa visão? Era porque, assim, como a gente estava, né, conversando antes, porque no início tudo começou, né, como um direito médico, né, como tudo dentro do direito, né, as evoluções elas são dinâmicas, né, e a própria atuação dos profissionais, né, da área de direito especializados em direito médico, nós fomos fragmentando e especializando dentro do ramo do direito, né? O direito médico ele é um direito muito antigo, né? Ele nasce
praticamente junto com a medicina, né, com o Código de Hammurabi, que tinha um código de conduta, depois, né, como a gente já até pontuou, com o próprio juramento de Hipócrates da não maleficência. Então, o direito médico ele está extremamente ligado ao próprio nascimento da medicina. Então, a profissão do médico, ela traz em si a responsabilidade, né, pelo Exatamente. dano causado, né? Enfim, então Exatamente. o direito médico está associado à profissão do médico e a evolução é uma questão deontológica, ética também, né? Exatamente. Aí, conforme foram os avanços, as criações dos conselhos, né, as instituições das responsabilidades, aí foram havendo essas separações de acordo, né, com o tempo, acho que eu não me lembro muito bem as datas, mas com a criação dos conselhos médicos no Brasil, e aí os conselhos também, né, das áreas correlatas à saúde, é que foi começando a haver a integração das operadoras de plano de saúde, e aí começou a haver essa necessidade dessa fragmentação desse direito, desse grande direito Também do por sistema de garantia, saúde. né? E se o médico tem a estrutura do conselho que lhe ampara, a gente tem os beneficiários, os pacientes têm a advocacia, né, para garantir os seus direitos. Muito bacana. Nós temos, no âmbito da Constituição, me vem à mente aqui, no artigo 5º, né, no caput, garante a propriedade, liberdade, saúde, né, existe essa garantia constitucional, direito muito forte. E no artigo 5º, inciso 13º, nós temos as profissões regulamentadas. E ali estrutura toda a profissão de médico e mais outras profissões que são regulamentadas. Então, penso eu assim, olhando de fora, uma questão médica, então, ela tem uma repercussão eventualmente criminal, civil e ético-profissional dentro do próprio conselho. Vocês já fizeram alguma defesa de um médico dentro do CRM ou fizeram alguma representação contra algum médico dentro do CRM por alguma situação que tenha acontecido ali? Olha, como eu tô do outro lado, vou iniciar antes de passar a bola para minha colega. Como eu estou do outro lado, eu já entramos com algumas ações de erro médico. Nosso escritório, especificamente, nunca fez uma defesa contra médico, a gente está sempre atuando ali do outro lado. Vou passar a bola para... Defesa contra o médico, não, nunca atuamos defendendo. Representação nunca representamos contra o médico, né? Não, tá sim. Uma representação contra o médico, Não, nem nunca uma fizemos. defesa contra o médico em âmbito Nunca ético-disciplinar do representamos contra conselho. médico. Nós não. nunca representamos contra o médico, nem tampouco defendemos um médico Internamente no conselho. internamente em relação ao seu conselho. Já teve algum caso desse, doutor? De ter Já. ido também para o CRM? Uma defesa ou Já, uma sim. representação? Sim, de representação contra um médico específico, não. Eu faço mais as defesas dos profissionais da área de saúde, né? Porque o conselho ele funciona da seguinte forma: primeiro, é feita uma sindicância, que é como equiparado à delegacia de polícia, né? Não existe contraditório, né? Colhido toda a informação, você apresenta o prontuário médico, você faz lá as suas alegações e é tudo feito informal, mas não existe contraditório. De acordo com o resultado dessa sindicância, é que isso é encaminhado a um procedimento, ao PEP, que é o procedimento especificamente que vai ser verificado dentro do conselho, a questão de culpa, de dolo e as provas. Aí você tem todo um procedimento específico dentro do conselho, de prazos, né, prazos corridos. É um outro mundo jurídico a defesa do conselho dentro dos conselhos. E algo muito importante, né, que a gente vem vindo com os avanços da tecnologia, eu vejo uma classe médica também muito desassistida do ponto de vista jurídico. A gente, infelizmente, tem uma cultura de primeiro deixar o problema acontecer para depois cuidar do problema, né? Pouco se fala sobre advocacia preventiva. Não existe né? uma advocacia consultiva preventiva. O médico só procura um advogado quando ele Exatamente. sofre um problema Quando já tá prático, ele vai diante ter do que São fazer ações uma processo. caras, defesa. e são ações caras, porque você tem poucos advogados especializados dentro da área de direito, porque você tem muita gente que se apresenta. Eu faço direito da saúde. Fazer direito da saúde e ter experiência dentro do direito da saúde, experiência prática, vivência dentro do direito, são duas coisas diferentes. Além do direito, nós somos obrigados a estudar medicina, Francisco. A gente tem que se debruçar em livros de anatomia e entender, porque quando você vai despachar com o magistrado, quando você vai fazer uma defesa, uma sustentação oral, as pessoas precisam Não entender. adianta você não conhecer Se você não estudo conhecer científico. exatamente, quais são as sequelas, então você
tem realmente, às vezes, que estudar mesmo medicina para Pra poder entender e entender para o que você tá transformar pedindo. aquela sua defesa numa tese viável. Eu já cheguei uma vez num Transformar congresso aquilo de modo que o magistrado consiga que ele compreender consiga também. compreender. Eu cheguei Bem uma vez, multidisciplinar a área, fui bem complexa. bem, É. eu fui uma vez num congresso e conversando com um médico na área de cirurgia plástica, e aí advoguei com uma pessoa muito querida, o cirurgião plástico aqui em Niterói, e aí no meio do congresso, eu estava o professor Ivo Pitangui à época, e aí conversando com ele, ele falou assim, nossa, mas você fez faculdade aonde? Eu falei, fiz Cândido Mendes. Ele, mas eu não sabia que tinha medicina na Cândido Mendes. Eu falei, mas não tem não, eu sou advogada. Nossa, essa aí superou, hein, Pedro? Porque Mas é você realmente precisa ser apaixonado pelaquilo que para você que faz. você possa fazer o atendimento adequado do seu cliente quando ele chega. A primeira coisa, manda o laudo médico, por favor, para poder eu entender. Sim. E aí você vai lá entender qual é a condição dele, qual é a patologia, quais são os riscos se ele não conseguir aquele procedimento ou aquele medicamento que ele está pedindo. Porque se você sabe qual é a demanda, você consegue transportar aquilo para uma petição inicial. Se você coloca tudo no cópia-cola, Não tem como. chega. É uma advocacia artesanal. Aí eu trago agora o julgamento que teve agora do STF, da DI 7265, que fala exatamente sobre a redistribuição do ônus da prova nas ações de saúde. Tá? Enquanto antes você tinha, e cabia muito aventureiro, muita aventura, você tinha um dano moral ré ipsa, você tinha a inversão do ônus da prova como regra, então você entrava, a operadora tinha que comprovar que o seu direito não existia. Hoje não. Hoje, o advogado que atua na área de saúde precisa trazer evidência científica sólida de que aquele medicamento, aquele tratamento que ele está buscando para o seu paciente Sim. tem base forte, tem que ser oferecido, tem que ser custeado, tem que ser porque ele tem evidência científica, ele realmente funciona. Não basta mais O laudo médico A sim. simples alegação. uma simples laudo alegação, simples, uma bula, folha. não cabe mais isso. Hoje você traz, sim, evidência científica internacional, de órgãos internacionais para embasar o seu direito. Isso é estudo. Falando, isso é custo, exato, isso é investimento. Isso e trazendo para o que a doutora falou. Hoje a gente, Francisco, depois que a gente começou a se debruçar lá no escritório, somente nisso, né, que a gente sempre tem aquela fase que a gente atua em mais de um campo, né, a gente se conheceu em outra parte, quando a gente começou a se debruçar somente do direito da saúde, você começa a entender demais como funciona, sabe? O que é, qual os tratamentos que tem hoje, o que tem de mais avançado, por que você faz cirurgia robótica, você não faz cirurgia de peito aberto, sabe? Porque tal medicamento... Não entende por que o plano de saúde não autoriza a robótica e autoriza de peito aberto. Por que você tem que utilizar tal medicamento e não esse... Sabe? O que tem de novo, o que veio, qual os estudos que tem, o que a Conitec viu, o que a Conitec aceitou, o que a Anvisa fala sobre tal medicamento. A Anvisa hoje, o rol da ANS, ele, a cada semana, ou cada mês... Conitec é o que? Um órgão regulatório? Vai pertencer à Anvisa? Explica pra gente. Então, Francisco, a Conitec é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde. Sabe? Então, toda essa questão que permeia as novas tecnologias de saúde passa por crime de uma comissão que vai avaliar. Exato. E daí a gente tem as cirurgias robóticas, como a gente tinha conversado no grupo, tem os medicamentos, os novos medicamentos que estão vindo aí, se eles vão ser disponibilizados no SUS. Hoje a gente enfrenta uma questão muito grave, que é a questão financeira, monetária do SUS, e daí a gente permeia para aquela questão do custeio do tratamento de doenças raras. Deixa eu me perguntar, o Estado é obrigado a prover o direito à saúde no seu amplo espectro? Essa é uma discussão muito relativa e bem árdua. Eu vou dizer para você, a resposta que eu tenho para te dizer é sim. É que em tese sim. Tudo. Mas se você for pesquisar, ele só vai prover aqueles medicamentos que estão dentro daquele rol de dispensação e que provavelmente não incluem aquele medicamento que o seu beneficiário, que o seu paciente chegou até você. A gente está distribuiu Dona Creuza outro dia, falei o nome da senhora, o medicamento dela para fixação da medula, o SUS ela já fez 2 transplantes, né?
E aí não funcionaram, e aí o medicamento, Prexfor, eu acho, esqueci o nome do medicamento. Acho que é R$54 mil, É, 56 mil aí reais esse essa medicação. medicamento em si, que é o medicamento que ela precisa tomar para poder o terceiro transplante dar certo, que é um medicamento que vai auxiliar para a fixação da medula, esse medicamento o SUS não fornece. Para que o seu sistema imunológico prepare. Quando você faz o transplante de Sim. medula, é como se você estivesse dando um boot no seu organismo, é um Ctrl-Alt-Del. Você E zera aí tudo e você tem que tomar, inclusive, as esse vacinas da medicamento, infância, inclusive, se você tudo for pesquisar no novamente. Natjuz, o Natjuz vai ser favorável, o Conitec já autorizou, mas é um medicamento muito caro e não está na lista de dispensação do SUS. E daí é sempre Se não tiver ação, não tem. A justificativa é sempre a seguinte: é questão monetária, questão financeira. Né? A gente vai dar 54 mil para uma pessoa, enquanto outras precisam. Esse 54 mil pode ser distribuindo medicamentos para mais outras pessoas. Tá bom. Quanto vale uma vida? Exato. Aí você está escolhendo quem vive e quem morre. Escolha de Sofia, né? Exato. Quem vive e quem morre. Dilema, hein? Que dilema. Muito Pois é. interessante. Direito do paciente à saúde, à vida e as possibilidades do próprio Estado em prover isso, né? Possibilidades materiais, né? Exatamente. E dentro do direito da saúde, essas medicações, a gente pode até dizer que são medicações de baixo custo perto de outras, considerando outras. Você tem medicações de 6 milhões de uma dose, tratando de doenças raras. Eu estava fazendo uma pesquisa, né, que a gente estava pensando sobre os centros de doenças raras, né? Nós temos 27 centros de doenças raras somente espalhados por todo o território nacional. Então, quem mora no Maranhão, ela tem que pegar 4 dias de balsa para ir para o centro de São Luís para conseguir uma vaga para um tratamento em que ela daqui a 6 meses ela vai ter um diagnóstico, com isso o avanço da doença progressiva. Quando imagina ela um portador... lá, o relatório médico que ela levou já não está mais faleceu. adequado. Muitos falecem no meio do caminho. Ainda mais um portador de ELA, uma doença gravíssima, de evolução rápida. Né? Então são muitas questões. Bem profundas. A questão do erro médico, né, ou complicação. Quem é que vai dizer o que é erro médico? Quem distingue isso? Você. Temos o erro médico, né? Tudo vai depender de prova, né? Tudo de prova pericial. Nem todo tratamento não exitoso, né? O que é exitoso? Quando o paciente sai feliz, saltitante, deu certo, está curado, né? Nem todo tratamento exitoso, não exitoso, ele é um erro médico. Até porque existem intercorrências, né? Existem fatalidades que acontecem e o paciente precisa estar... Importante que o paciente esteja ciente de que aquelas circunstâncias podem acontecer. E é a questão do médico não estar se atualizando e estar apresentando aquele documento. Não tendo uma boa assessoria jurídica, né, querendo improvisar, porque a grande questão dos médicos, né, das grandes condenações dos médicos, é que eles não informam aos pacientes todas as questões que envolvem os riscos daquele procedimento cirúrgico. E todo procedimento cirúrgico ele gera um risco. Toda anestesia geral, ela gera um risco. Porque já está tão banalizado, vou fazer anestesia geral. Quando você faz anestesia geral, tudo para de funcionar. Você não respira mais, o seu pulmão para, você tem que botar num respirador. Então, assim, tem toda uma complexidade que acontece que envolve aquela cirurgia. Então, o paciente ele precisa ser informado de todos os riscos, isso é detalhado, né, um termo de consentimento para aquela cirurgia. A partir do momento que existe essa falha na comunicação, aí já começa a nascer um direito do erro médico pela falta de conhecimento técnico, porque o paciente pode falar assim, não, mas se eu soubesse esses riscos, eu não teria operado. A gente aqui no escritório, a gente é bastante criterioso na hora de avaliar a questão do erro médico, né? Até porque a gente sabe que nem os procedimentos já geram risco, como a doutora falou. Então, é importante que você, antes de buscar, você faça uma segunda avaliação no médico, veja se aquilo não é só uma circunstância decorrente da sua condição de saúde. E aí, quando chega no escritório, é importante que tenha um perito médico, não. Assistente técnico para fazer a avaliação da sua confiança. Para poder fazer a avaliação da condição do paciente e verificar a viabilidade da ação, né? Lá no escritório eu sempre costumo fazer isso. Peço sempre prontuário, todos os prontuários, todos os exames. Eu tenho alguns assistentes, né, que
especialistas de algumas áreas, tem uns que dá para fazer generalista, mas né, tem uns mais específicos, por exemplo, que trabalha com doenças raras, não adianta pegar um clínico geral para tratar de doença rara. Né? Então, eu levo o prontuário, a gente discute, a gente debate para chegar num consenso se existe um bom direito para ingressar com aquela ação, que é um senso de responsabilidade muito grande. Porque na hora de fazer a perícia, o juiz não avalia, não direciona, não especifica um perito médico na área que você Sim, mas aí vai pediu, a nossa né? expertise da nossa qualificação de ter Mas nem tudo isso na quesitação, nem né? todo juiz aceita a gente quando impugna o perito, porque o perito não está dentro daquela especialidade, porque ele provavelmente não tem o conhecimento técnico necessário, nem todo juiz aceita, né? Isso daí é um percalço da Quais são as advocacia. ações básicas que vocês costumam atender dentro do direito médico? O que costuma vir? Qual tipo de cliente que a advocacia costuma atender? Né? Ações contra plano de saúde, ações contra o Estado, com obtenção de benefício? No nosso escritório, a gente vê sempre algumas ações, eu vou puxar o gancho aqui, aproveitando a sua pergunta, que é ótimo, das ações que são realmente direito preventivo e que são muito necessárias. Eu queria muito que todos os beneficiários de plano de saúde entendessem isso. Uma ação que aparece muito no escritório é a ação de reajuste. Reajuste. Olha, eu falaria para todos os beneficiários que estão ouvindo a gente agora, se o seu plano de saúde está pesando no seu bolso, nem que seja um pouquinho hoje, procure um advogado especialista. Veja se os reajustes eles têm base. Eu me lembro que tinha um reajuste técnico, um reajuste de sinistralidade, um reajuste pela questão da variação do poder de compra da moeda. Eu lembro que tinha 3 naturezas. Técnico era se o custo dos materiais médicos tivesse aumentado muito, sinistralidade se estivesse usando muito, né, o plano e tal, enfim. E o outro é por decorrência da inflação no período. Não sei se está tudo embolado num reajuste No só. final das contas, eles fazem um globo geral, faz toda uma avaliação e chega num valor que vai ser a porcentagem de reajuste que vai ser aplicado ao plano em si. Hoje você tem a variação de sinistralidade, né, de quanto aquele grupo está usando, variação de custos médicos hospitalares, o BCMH. Esse deve ser o técnico. Exato. E o reajuste por idade. Ainda tem isso também, né? Exato, Ainda tem essa modificação. Todos esses reajustes, eles têm que ter uma base. Tem que ter uma explicação, entendeu? Então, como eu disse, se está pesando para você hoje, procure um advogado de modo preventivo. Por quê? Doutor, público em casa, colega advogado de outra área, né? Pessoas que estão nos assistindo, vejam a importância, né? Doeu no bolso, reajuste acima do valor esperado. Procure um advogado para que ele analise e verifique se é devido ou não. E tem que ser antes, porque essas ações não costumam ter tutela. A gente não consegue reduzir o valor do plano de saúde do dia para a noite. Aí, às vezes, a pessoa já não consegue mais pagar e perde o plano. São valores altos, né? Você vê questões de pessoas na faixa acima de 70 anos, quase 5 mil reais de plano de saúde. Que eles não pode reajustar acima de 60, mas você, quando vai olhar, eles estão reajustando. Estão reajustando. Eu pagava para o meu pai. Reajuste anual é possível, mas aquele reajuste por idade não pode, mas ainda assim eles estão reajustando. Há uns 7 anos atrás, eu cheguei a pagar 5,900 de plano. Ninguém reclama. Era pesado, mas ele usava muito o plano e era um plano empresa pequena, ele deram uma justificativa. Mas ainda assim, o plano pode até ser legal, porque é legal, tá? Hoje você só tem plano, o reajuste, aquele reajuste limitado pela ANS para planos individuais e familiares. Todos os outros, teoricamente, são legais. O reajuste de 16%, 20%, 30% são legais. Teoricamente são legais, mas eles têm que ter uma base autorial que os autorize, tá? Então, aumentou, tá pesando, procura hoje, porque é uma ação que necessariamente precisa de uma atuação técnica, pericial, autuarial nela, para ver se há ou não a abusividade. Entendeu? Porque o que acontece aparece lá no escritório sempre. Ah, doutor, pesou. Conseguiu a tutela? Às vezes não tem tutela, tem um juiz que não dá tutela. Pagar pro mês que vem. Aí... Juiz que é pró-consumidor que não dá tutela. Ele fala, olha só, não vou dar tutela, só dou tutela depois da perícia, depois sem sentença. E ele não aguenta mais pagar. Vai chegar e ele, como é que se fica hoje sem plano de saúde? Não tem como. Seu pai pagava 5 mil, eu tenho cliente que paga 19.
R$19 E é mil um plano reais de de uma plano. pessoa só. É um absurdo, né? Você tá entendendo? Então, assim, é um absurdo. Se você não. Se você, óbvio que é uma pessoa de muitas posses. Mas se você não. Chega uma hora que vai pesar. Chega uma hora que pesa. E você tem que correr atrás disso. Você não pode ficar mais sem. Então, faça hoje. Tá doendo no bolso? Faça hoje. Ontem. É. Pra ontem. Eu sempre brinco com ela, com os clientes que chegam lá no escritório. Qual a melhor época pra você fazer a sua ação de reajuste? Já foi 1 ano atrás. Agora que tá pesando no seu bolso, né? Agora o problema é todo do advogado, tem que correr para poder dar resultado. Sobre a ótica do médico, né? Tem muita aventura judicial, muita discussão, muita pessoa insatisfeita, que processa médico a torto e a direito. Como é que esse médico se protege? Mas aí a doutora vai ser mas eu vou falar, se me permite, antes da senhora falar, eu vou falar um pouco da parte da responsabilidade do advogado que recebe esses clientes no escritório. Por quê? O advogado, ele tem que saber dividir o que é pura satisfação do fato jurídico, né? Aquele fato jurídico, o fato juridicamente relevante. Né? Ele foi pro médico e não teve resultado. Foi erro médico. Né? Foi banalizar, né? Não, fiz uma cirurgia, ficou um resultado aqui, uma cicatriz feia. Tá, mas como é que foi seu pós-cirúrgico? Fiquei com queloide. Exato. Como é que foi seu pós-cirúrgico? Você tratou disso aí? Não tratei. Foi o bar, tava na praia? Pode acontecer. Então a gente tem que ter o cuidado de que nem tudo que chega no escritório vai virar uma ação, tá? E a gente não entra quando a gente não tem a base ali de que, cara, para entrar de erro médico no escritório tem que ser algo muito absurdo. Mas aí, infelizmente, tem muitos advogados que entram de forma irresponsável e terminam atrapalhando a nossa atuação enquanto especialistas, né? Isso é muito complicado. Exatamente. Aí é realmente a parte lá no escritório a gente não entra com algo que não seja pertinente. O cliente fica bravo Tem com um a gente indício, ainda. pelo menos, de um bom direito. Exato. Né? Eu tô falando aqui, o Francisco, de esquecer gases dentro da pessoa. A gente é criterioso nesse... Eu tô falando de algo bem... Olha só, tá ali, tá? Realmente tem um erro ali. O primeiro documento você já vê que alguma coisa tá... Sabe, tem realmente um erro ali. Tem coisas que saltam aos olhos, exato. Né? Mas tem outras que realmente não obviamente tem outros advogados. E como é que o médico, então, ele se protege? Existe uma assessoria consultiva que ele contrata periodicamente? Já existe essa demanda no mercado? Ou a consciência que o médico tenha que ter e contrata esse advogado? Ou só realmente não tem via extrajudicial, não tem via consultiva? É só realmente quando vem a ação, o médico constitui um advogado? Como é que esse mercado se comporta dentro da ótica da medicina? Da ótica do médico, perdão? Esse mercado ele vem mudando, né, atualmente, porque se não são, principalmente as ações dentro dos conselhos, elas não são ações baratas, né, até porque, como a gente já conversou antes, o nosso dia a dia de estudo, ele é constante. A gente não pode ficar só restrito aos conhecimentos jurídicos, a gente tem que estar lendo informe de oncologia, o que tem em todos os segmentos, o que o mundo está falando sobre inovação tecnológica na área de saúde, a gente tem que estar antenado, e a congresso médico, a amplitude de conhecimento, nossa, ela chega a ser exaustiva, porque tem dias que assim, a gente não dá conta de ler tudo que aconteceu em termos de inovação científica, e tudo é caro. Então, não é uma advocacia barata. Né? E as defesas e os conselhos também não são baratas quando feitas por um profissional com responsabilidade. Volto a falar, contratar um advogado que se diz especialista é diferente de ter realmente um advogado especialista que entenda realmente sobre aquilo que ele está falando. Né? E você tinha no passado, o médico só procurava o advogado quando recebia aquela notificaçãozinha lá do Conselho de Medicina para comparecer, e aí ele entrava em desespero e pegava o primo que fazia juizado, o advogado que era da vara de trabalho, e aí, né? Receita de bolo para dar errado, né? Para dar problema. Receita de bolo para dar errado e briga na família, né? Porque normalmente era um primo, um tio, né? Então isso vem mudando. O que lá no escritório nós oferecemos? Temos o contencioso, né? Que trabalha já com os processos, tanto no judicial quanto nos processos do conselho, nas sindicâncias e nos processos do conselho, e a gente também trabalha com advocacia preventiva, né, que eu acho que é, inclusive, até mais barato,
né, do que você esperar. Você faz todo um processo de Organiza reestruturação todo o do consultório consultório. para que ele esteja Isso, apto a atender o atender o paciente paciente. e responder a qualquer demanda E, na que... verdade, o que a gente faz? Um trabalho bem inovador. Eu estou criando uma plataforma, né? Uma plataforma em que o consultório ou a pequena clínica ela vai entrar em contato com a gente para fazer os procedimentos. A gente vai para dentro da clínica, a gente dá treinamento de pessoal, dá treinamento desde a atendente, a enfermeira, de toda a parte de procedimento, como é feito prontuário de atendimento médico, termo de consentimento. Então, todo o suporte, a gente faz toda a reestruturação da clínica, o profissional de saúde que queira se antecipar e prevenir, né, essas demandas médicas, porque você não está livre de ser processado, né, mas você entra com bom direito, né, você entra com todo o conjunto de provas, você entra com toda a possibilidade de defesa, que é completamente diferente do Sim. médico que não tem um prontuário, né, feito com auxílio de um advogado, né, com toda a rotina médica já ali. Vocês acham que é uma área que tem muito a crescer e tem muito espaço para advocacia? Como é que vocês veem o direito médico, o direito da saúde nos próximos anos? Olha, eu sinceramente acho que atualmente vai haver uma depuração. Tem muita gente despreparada e os Tem melhores muita ficarão. gente, como eu disse, acredito que sim. virou um comércio grande de uma área que tem teria uma rentabilidade alta, rápida, mas as pessoas estão começando a ver que não é bem assim, né? Ações que eram colocadas como de ganho rápido precisam de manutenção constante, precisam de despachos constantes, precisam de atualização constante. Não tá. Eu tô vendo as pessoas vendo a realidade, se estimulando de não ver isso. Não é só colocar, porque a ação de saúde não é só tutela, né? Não é só garantir a tutela, você tem que implementar a tutela, verificar se a tutela está sendo feita. E às vezes são tutelas, você vai receber medicamento mês a mês. Você vai ter que. O paciente já te pagou e você precisa saber se ele está recebendo a Continuamente a medicação. O processo Se vai ter uma acabar, modificação você de vai extinguir medicação, o de processo. dosagem, alteração de medicação. O processo vai ser extinto e você ainda Sim. vai ter que estar ali, porque pode ser que aconteça alguma coisa, o medicamento não chegue, doutora. E isso não é alta demanda, isso daí Sim. é, como você falou, Sim. uma A gente fala que é uma advocacia artesanal, por exemplo, os doentes, né, os pacientes que têm esclerose múltipla, né, então eles começam a usar lá uma medicação no início de estágio, aí depois de um ano de tratamento, o tratamento não progride, e aí ele tem que implementar para outras medicações, aí tem alguns o tratamento casos... muda, infelizmente evolui para precisa de uma questão paliativa. Sim, ou precisa de tratamento, precisa de home care, aí você tem que ampliar ainda, porque ele vai, né, pode ficando paciente também de Alzheimer. Né? Então, assim, existe não dá para fazer uma forma de bolo e criar um formato para todo mundo. E eu acho que todo mundo que está trabalhando na forma de bolo vai acabar... É o que eu acho. E vamos lá. O direito à saúde é um direito muito forte. A gente está falando ali do bem jurídico tutelado, é a vida, a saúde, é fortíssimo. Você vai ter sempre, para liminar, para atendimento, você vai sempre priorizado. Tá? Você vai chegar em qualquer vara e vai ser priorizado, porque a sua ação é de saúde. Né? Mas o produto, e eu vou colocar aqui, de repente, algo que não é muito palatável a todos os advogados, né? O produto, ele está sendo muito debatido ultimamente, tá? E nem todos os produtos hoje serão produtos, né? Nem todas as ações serão financeiramente viáveis. Sim. Então, eu acho, é algo meu mesmo, de que vai haver uma certa diminuição, porque você vai ver hoje que o dano moral não é mais em ré ipsa, você tem que ter trabalho para poder comprovar. Nem toda negativa gera dano moral. Exatamente, nem toda negativa gera dano moral, nem todo medicamento cabe você pedir. Então, se você não for especialista, você corre um grande risco de uma improcedência. Eu acho que para ação acho que a gente só quem tem propósito, quem está ali de propósito mesmo, quem está ali porque tá. Já estávamos quando essa onda chegou, todo mundo vai sair, vamos continuar quando a onda passar. Quando a onda passar. Eu particularmente, eu acho que assim, eu sou uma otimista por natureza. Eu acho que eu nasci, eu sou da teoria sempre do copo meio cheio, sabe? E eu vejo assim que cada vez mais eu tenho certeza
do meu propósito, da minha paixão pelo direito da saúde. Eu até ouso discordar um pouquinho do doutor em relação ao crescente. Eu acho que vai haver uma apuração entre realmente quem é qualificado dentro do direito médico e da saúde e quem não é qualificado. Os profissionais qualificados eu vejo um crescente. Eu acho que nenhuma área, eu ousaria dizer, que vai crescer mais nos próximos anos do que o direito médico da saúde. Eu estava fazendo uma pesquisa que eu estou fazendo, até falei com o Egito escrevendo, eu passei ano passado muito tempo hospitalizada, e eu levei para o computador, impressora, levei tudo para o hospital para eu não enlouquecer. E eu comecei a escrever um livro sobre terminalidade de vida e pacientes paliativos. Eu ficava batendo papo com as pessoas no corredor, perguntando, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? Não sei se dá para perceber, né, Francisco? Eu gosto de estar falando um cadinho, né? Mas eu também sou assim, se deixar a gente vai ficar falando 10 horas seguidas. E aí eu comecei a pesquisar, né, sobre doenças raras, sobre... de 2023 a 2025, as ações envolvendo o direito de saúde cresceram 400%. Então, eu não vislumbro dentro do mundo jurídico nenhuma outra vertente que cresça mais do que o direito à saúde. Diante da dificuldade que as pessoas passam, diante de tantas sim, as necessidades, né? Não tem outra opção. Mas isso vê o quê? É consciência das pessoas? É um fenômeno de judicializar mesmo? Então, tem aí a fala de que tem um aumento da judicialização, a palavra quase não sai. Judicialização da saúde, né? E tem aí a fala de que estão judicializando muito a saúde e aí tem um movimento contrário para que haja uma redução. Mas eu acho que isso se deve às tantas quantas negativas que o plano de saúde tem. Você vê plano de saúde negando tratamento de câncer. Você vê plano de saúde negando tratamentos de cobertura obrigatória que está lá no rol da Anvisa e você recebe a negativa. Aí você vai buscar a justificativa, né? Você pede lá o seu documento. Me explica por quê. Não tem, é só... Se são 10 negativas, se ele nega 10 e só 2 judicializam, ele economizou 8, né? Porque só está pagando 2. Então, acho que isso se deve também a mais informação que as pessoas têm em função da internet e tudo mais, mas a tentativa, o aumento das negativas do plano de saúde por procedimentos que são de cobertura obrigatória, que eu acho que sempre que me choca são a negativa de procedimentos de cobertura obrigatória. Mas por que está chegando negativa disso aqui? Quando é um medicamento que não está no rol, quando é um medicamento de alto custo, ou um medicamento que ainda existe aí uma dúvida sobre a comprovação da eficácia ou não, a gente até já está acostumado a entender que ali vai ter uma negativa. Mas cobertura obrigatória de tratamento que já está no rol, por que nega? Mas nega. Né? Então, isso, acho que o aumento também vem pela má prestação de serviço das operadoras e pela dificuldade do acesso pelo SUS, né? Porque se a pessoa tivesse conseguido pelo SUS, não estava buscando num outro aspecto. E tem questões muito novas também, né? Que a gente vai acostumando, né? E que hoje começa a fazer parte da nossa vida, que é a telemedicina. A telemedicina também está abarcada nessa questão do direito médico da saúde, sobre a questão do atendimento, como ele deve ser feito esse atendimento. Tem a questão do útero de substituição, que também está englobado dentro da questão do direito médico, que é a tal da barriga de aluguel, que tem todo um procedimento. Então, são inúmeras questões que envolvem o direito médico da saúde. As pesquisas com seres humanos, né, para todo o avanço científico, né, tem que ter pesquisa. E essas pesquisas elas têm que ter níveis de limites morais, éticos, religiosos. Tem questão de terminalidade de vida. Alguns países trabalham com eutanásia. O Brasil não existe eutanásia, mas existe a ortonásia, que a ortonásia é você não prolongar em excesso o sofrimento do paciente. Então, existe uma série de questões que não só trabalha com efetivação de entrega de medicação ou de tratamento, mas questões hoje muito maiores e mais amplas que estão dentro do direito médico da saúde, né, e que estão começando a fazer parte desse nosso dia a dia. Um pesquisador que não trabalha com o apoio de um bom jurídico, ele não consegue avançar na pesquisa, porque tudo engloba uma questão ética ou uma questão religiosa.
Então, assim, é um assunto muito interessante, são questões Multifacetado, né? multifacetado. Multifacetado. Foi citado aí o SUS, né? Nesse lugar, o que é o SUS e qual o papel dele na sociedade brasileira, né? Eu sou um crítico do SUS. Eu acho que é um crítico. Quem fala a favor, quem fala contra, né? Eu sou um crítico do Ponto e SUS. contraponto. Alguém fala a favor, né? Olha, é uma base interessante, obviamente. É uma base que é referência mundial. Não tenha dúvida disso, sabe? A minha crítica é o que as pessoas, pô, viva o SUS, viu? Tá, mas quando você realmente precisa, tá? Eu não tô falando do seu exame mensal, não tô falando do médico de eu não tô família, falando do médico aquele de família. atendimento Funciona básico. muito bem. Isso. O de base funciona muitíssimo bem, gente. Vacinação, eu não tô falando disso, eu tô falando ali quando você precisa mesmo, quando você precisa de uma internação, precisa de um transplante, procedimento que está lá algo dentro que é... do hospital Quando você esperando o precisa fazer, procedimento. quando você precisa fazer um tratamento de câncer de câncer. mama, às vezes o Exato. diagnóstico chega, o paciente faleceu. E a lei Exato. de 60 dias fala que o tratamento tem que iniciar em até 60 dias desde o primeiro exame. Quer dizer, não dá para. Essas coisas não poderiam acontecer, Não mas poderia acontecem, né? Então, assim, é ótimo. É uma questão sensível. Mas é uma questão, mas é algo. Eu vou te dizer, muito sinceramente, e aí a gente traz um pouco para a relação dos medicamentos de alto custo, né, das doenças raras. Eu entendo o seguinte, cara, enquanto tiver dinheiro para pagar parlamentar, não cabe me dizer que não tem dinheiro para saúde, cara. Na verdade, eu chego nesse extremo. Isso é uma estruturação política que é muito complicada, né? Disputa de recursos, né? Quem está no poder ali, elite público-privada, se a senhora dos recursos, e quem realmente precisa não tem muito acesso. Só eis que vejo um novo céu, uma nova terra. Só uma nova Constituição para o Brasil após uma revolução. Eu acho que não tem muito jeito. Por que a gente vê tanta negativa de plano de saúde, voltando aqui aos privados, né? E será que isso tem a ver com a falta de legislação, abuso do plano, falta de uma regulação mais eficaz? A gente tem os planos de saúde são regulamentados pela ANS, né? Que eles, teoricamente, e eu falo teoricamente porque ela está ali, o objetivo dela é garantir o direito dos beneficiários do plano de saúde, está fiscalizando a conduta dos planos, mas nem sempre isso a gente consegue visualizar na prática, né? Tem alguns procedimentos que a gente tem algumas negativas que a gente orienta da entrada numa NIP, na ANS, né? Para a pessoa reclamar de maneira administrativa e isso vai funcionar. Uma NIP, o que é? É como se fosse uma reclamação administrativa. Esqueci o termo certo, depois você me corrige. Eu sou péssima. Mas, então, você entra com uma NIP, uma reclamação administrativa na ANS, reclama de maneira administrativa, a ANS vai lá e corrige a negativa do plano. Ok. Notificação de intermediação preliminar. Significa isso daí. Tô aprendendo hoje pra caramba aqui um monte de expressões E aí novas, né? a gente, em alguns casos, a gente orienta, porque às vezes a gente consegue por não, faz uma NIP que vai resolver. Só que tem circunstâncias que às vezes a NIP atrapalha. Porque a ANS, ao invés de estar buscando qual é digamos, no rol da ANS, o procedimento é uma cirurgia de peito aberto que a gente já mencionou aqui. Mas o procedimento melhor para o paciente é aquele prescrito pelo médico, é uma cirurgia robótica, que já está mais atualizado. Ainda não entrou no rol da ANS, mas já tem evidências científicas vastas, já tem tudo. Mas a ANS vai dar um parecer dizendo que aquilo ali não é de cobertura obrigatória. E aí o plano de saúde vai lá. Não vou cobrir. A ANS mesmo disse que não precisa cobrir. Eu fiz a NIP, também não precisa cobrir. Então, tem circunstâncias que a ANS, ao invés de estar buscando o melhor para o beneficiário, se restringe ao que está escrito ali no papel e não encontra, né? Mas existe aí uma regulamentação por um órgão, uma agência reguladora, existem legislações, a lei do plano de saúde, que é bastante importante, traz bastante garantias, mas eu acho que a negativa mesmo é em prol do lucro das operadoras, né? Nesse sentido de que... Ou fraude ou abuso, ou cautela também para garantir uma margem. Aumentar, né? A margem de ganho. Eu não sei, agora eu acho interessante, eu acho interessante porque eu tenho dados, né? Eu tenho dados aqui da ANS.
falou que os dados de 2025, né? 3,7 bilhões em despesas judiciais que os planos de saúde tiveram que suportar, tá? Qual o percentual disso em relação à receita deles? Pois é, a receita é de 317 bilhões. Estamos falando de 1 ponto alguma coisa por cento. 1,17%. Eu sou administrador Olha, também, então esses cálculos a gente sabe fazer. Porque muitas pessoas não sabem os direitos que elas têm. Elas não sabem que elas têm. E Porque, às vezes na verdade, desistem, né? Ganham não, desistem. e desiste, aí faz aquele pedido na operadora do plano de Tem saúde. espaço para advocacia né? trabalhar aí. Eu tô achando Por isso que eu tô tem. falando. Sejamos Eu tô achando otimistas. que tem. Acho que tem Isso aqui é um espaço sócio, bom. isso aqui é um sócio. E as pessoas não têm, elas ficam desanimadas porque vão lá, fazem aquele procedimento, muitas das vezes com aquele parente que é advogado, mas não é especialista da área, o plano alegou, não, isso vai dar muito trabalho, eu não vou conseguir. Quem determina o plano do paciente não é a operadora de plano de saúde, é o médico assistente. Ele que diz se o paciente precisa de tratamento multidisciplinar, ele que diz se a cirurgia tem que ser robótica, quais são os motivos que aquela cirurgia seja robótica. Existe toda uma fundamentação, toda uma série de requisitos que você preenche para que essa inicial ela seja robusta e tenha um bom direito. E para isso existem os especialistas, para que a gente consiga realmente fazer valer o direito desses pacientes que precisam desses direitos respeitados. Sabe o que eu acho interessante? Que eu estou escutando aqui, eu estou lembrando, minha mente foi lá longe. Quando eu me formei em 2004, eu abri uma empresa imobiliária e do lado uma salinha para advocacia na área imobiliária. Né? Minha formação foi toda na parte extrajudicial. Locação, compra e venda, documentação, escritura, né, registro, uso capião, todas essas questões de propriedade, posse, regularização de imóveis, enfim. Hoje a gente tem até mais instrumentos. E eu me lembro que quando nós íamos fechar um negócio imobiliário, principalmente a venda, o comprador não usava tanto advogado na época. Até hoje, qualquer minuta que você faz, tem um advogado para ler. Acho até bem legal que as pessoas estão muito criteriosas. Então, elas vêm do chat GPT com uma lista de questões, você tem que estar muito preparado para defender, porque a pessoa tem muita informação. Mas, na época, quando vinha um advogado, era uma preocupação. Não porque a pessoa fez consultar com o advogado. A preocupação era que advogado que ele vai trazer. Sim. Porque o direito imobiliário, cada vez mais, como o direito à saúde, é altamente específico. Então, quando ela fala que a pessoa foi procurar um parente, e aí a pessoa um colega vem de uma outra área, talvez previdenciária, trabalhista, enfim, ele não tem essa familiaridade, né? Tem que procurar um advogado que já vivenciou, que se especializou, que tem um conhecimento, tem a formação prática, tem a formação teórica. Foi isso que eu pesquei ali. Cada vez mais o direito é especializado. Se bater alguma coisa do direito médico lá no escritório, a gente não pega, referencia algum outro colega, porque eu estou vendo aqui a complexidade que é valorizando realmente. Sim. O trabalho de vocês é altamente especializado. É um direito que foi muito debatido nos últimos anos, Francisco. Muito debatido. A gente tem muita jurisprudência e muita mudança de jurisprudência nos últimos anos. Isso que é o que mais nos choca. Na verdade, não é nos choca, é o que a gente tem que se preparar. Porque mudou muito, muito, muito de verdade. Sabe? Muda a cada dia né? mais. Então você precisa estar sempre muito atualizado no que tá acontecendo, o que estão discutindo, porque todo mês tem uma discussão diferente, entendeu? Eu acho que hoje só vai ser suplantado pelo direito tributário nessa nova reforma. Eu acho que só aí, porque de resto... Mas são temas do momento, né? Sim. São temas que surgem assim, o advogado quer se atualizar e os profissionais que lidam ali ao redor. Vou fazer uma pergunta para todos vocês, né? No início aqui nós vimos que, naturalmente, na graduação, nós não estudamos direito da saúde. Vocês foram direcionados para resolverem problemas, né, de familiares, problemas pessoais. Então, eu tenho o caso aqui do João Vitor e da Aline, que são pais atípicos, né, que despertou essa questão com saúde, essa questão com procedimentos, com cuidados. E temos aqui a doutora Daniele, eu brinquei com ela das últimas 2 vezes que eu a encontrei, ela estava vindo da funilaria, né? Não é isso? Voltando então, assim, do hospital. E da última vez, quando você me convidou para vir hoje, eu estava no CTI. Para ser transferido, conversando com você no WhatsApp. Então, conta, o que isso influenciou, né, essa questão com a saúde? Eu faço um paralelo com o centauro Quiron, né? O Quiron, ele foi estudando a medicina para se curar e ele foi curando todo mundo, enfim, acho que era um caminho, né? Então, assim, o direito da saúde foi um chamamento, foi uma vocação.
Eu acho que o direito da saúde, para mim, ela virou um propósito, muito mais do que uma vocação. Eh, e eu e principalmente, os meus problemas de saúde me voltaram a ter cada vez mais um olhar humanizado em relação ao direito da saúde, né. As famílias que têm um problema, elas nos procuram, ninguém tirando na área de família, né, que alguém procura porque vai É, adotar uma criança, nesse momento ninguém é, que é um momento feliz, ninguém liga pra gente porque está vivendo por um momento feliz, um feliz. momento fácil. É um familiar que está em estado terminal, um familiar que precisa de um transplante, um familiar que precisa de uma estrutura de home A care. gente recebeu outro dia uma mensagem da dona Clara, né, agradecendo que fazia aniversário do transplante dela. Ela ficou tão, Olha que é uma lindo. mensagem, é tão bom a gente receber esse Sim, tipo sim. de mensagem, é tão gratificante, né? A gente que não tem preço. Acho que, Não tem preço. obviamente, que a gente não espera, a gente quer que aconteça, mas a gente não sabe como é que a gente vai se sentir quando a gente recebe esse tipo Eu acho que a de. gente volta naquele início de faculdade. Eu assisti uma aula na UF recentemente, o William Douglas estava lá, a Fernanda Pimentel e tal, nessa aula inaugural. E aí você escutava cada jovem advogado com sonhos. Quando a gente começa no mundo prático, a gente só pensa em pagar as contas, né? E prover os Então, meios começa todo mundo materiais apaixonado ali. por penal, todo mundo quer ser criminalista. Só que aí, quando eu vejo vocês falando certas questões, né, vem a satisfação que a gente até acabou de esquecer. Aquela Traz. realização, aquela coisa, né, de alma, né, aquela aspiração que a gente acaba realizando e esquece. Poxa, a profissão tem esse pagamento, Sim. né, tem esse valor. Acho que o meu primeiro contato com o direito da saúde foi a questão de home care. Eu lembro até hoje, né, eu fiz com a doutora Daniela, na época que eu trabalhava com a doutora Daniela, depois que eu saí da PGE, eu fui para trabalhar, a gente abriu um escritório, e a família disse pra gente, eu lembro disso perfeitamente, de que ele conseguiu anos de vida por conta da nossa atuação, sabe? A gente salvou a vida daquela pessoa que estava assim, num estado bem ruim. E isso foi lá em 2010. Ele infelizmente faleceu na época do Covid, por conta do Covid. Mas ele ficou esse tempo todo com home care que nós conseguimos naquela época. E foi algo assim muito feliz. A gente reviveu aquela pessoa. Tá? E daí a doutora Aline vai poder até falar depois mais sobre isso. Em 2010, vamos lá, em 2010, em 2003, em 2015 a gente é casado, a gente teve a nossa filha e a gente descobriu no parto que Catarina tinha síndrome de Down, né? Então imagina, já é difícil quando você tem a notícia e mais quando você descobre no parto que a sua filha tem síndrome de Down, que ela vai precisar de... Então foi uma busca desesperada por informações e o que precisava ser feito, aonde precisava ser feito, né? E isso acabou levando a gente a ser referência na área para os nossos pares, para pessoas de clínicas e tal. A gente acabou atuando muito nessa área por conta disso, dessa nossa vivência. Também foi por conta dessa vivência que a gente conseguiu descobrir que nosso filho tinha TDAH muito novinho, né? A gente já estava no meio de terapia, já conhecia, já sabia como é que funcionava, já tínhamos conhecimento de terapias diversas, a gente conseguiu pegar aquela questãozinha bem no início e foi o diferencial na vida do meu filho, o diferencial na vida da minha filha também. É assim, eu acho que você falou, né? A gente advoga com propósito. Eu sou mãe de duas crianças atípicas. Eu acho que se eu não advogasse na área da saúde, eu já tinha deixado para lá. Eu ia ser mãe dos meus filhos porque eles demandam da minha, Demandam precisam muito. de mim. Né? A gente advogar fazendo aquilo que gosta, eu advogo porque eu amo o que eu faço. E os meus filhos, eles trouxeram, eu estar com eles e poder passar a minha experiência para alguém que está naquele mesmo momento, quando chega até mim, eu falo, calma, vai dar certo. Olha só, sou sua advogada, mas eu também sou mãe a ti. Porque Você dá esperança. Eu Eu trago. juro que eu fiquei emocionado aqui agora. Eu tô olhando dá assim, né, a esperança, gente né? vai tendo uma alegria. E assim, acho que eu tô no 27º episódio. Cada episódio pega uma área muito específica do direito e alguns nos emocionam realmente. A pessoa que ama a atuação profissional dela, a pessoa que se sente realizada ali em servir, descobre um propósito. Nossa, muito, muito legal. Fiquei emocionado de verdade Eu aqui. realmente eu adoro o que eu faço, mas eu amo, assim, eu tô ali porque é aquilo, né? Porque senão meus filhos É uma precisam vocação. é uma vocação.
É uma É uma vocação. vocação. Mas tem que ser, né? Porque Tem que senão. ser. Porque a gente abre muita a mão das nossas famílias, claro que todos os advogados abrem, mas principalmente quem trabalha na área de saúde, a gente não tem dia e não tem É hora. 24 É horas 24 funcionando. horas, porque às vezes um cliente ele tá com uma intercorrência grave e você 2 horas da manhã precisa, o telefone 2 horas da manhã o toca, telefone você vai toca e atender. você não pode. A pessoa, às vezes, ela precisa. A gente funciona, às vezes, até como terapeuta, como Às vezes ela só quer psicólogo. conversar, né? Ela só quer ser ouvida. Então, é uma área muito, muito gratificante. Eu tenho um caso de uma. Porque, assim, os pacientes que precisam de internação domiciliar, isso a gente não entende porque tanta relutância do plano de saúde em fornecer assistência domiciliar, até porque é muito mais barato manter o paciente dentro de casa, em home care, do que dentro de um hospital internado no CTI. E os estudos comprovam que o paciente em home care tem muito mais qualidade de vida e de sobrevida na casa, com os familiares, perto do cachorro, né, vendo a casa dele, os locais onde eram as pessoas que ele convive. Né? E eu tive, há 20 anos atrás, eu fiz um processo de um senhor, né, que eu consegui o home care, e há 20 anos a esposa dele me liga Natal, Ano Novo, A gente vai aniversário, criando laços com vai as criando pessoas. laço. Elas Não ligam tem para um agradecer, ano ligam para dar para dar parabéns. parabéns. Em todo ano ela me abençoa sempre né? Isso é Isso é muito tão importante. diferente, Não isso, é. né? Não é só advogar por advogar, não é só advogar. É claro que precisamos pagar Claro. conta, precisamos manter os nossos escritórios, mas advogar com propósito, com vocação e com sentido é completamente diferente. Muito bacana. A área que eu atuo é a área patrimonial, então está muito associada a valor, né? Propriedade, recurso, embora cada negócio imobiliário você tem uma família que vai morar ali, né? E a família aumenta ou diminui ou envelhece, isso reflete a mudança do patrimônio. A gente tem uma visão mais mercantil da coisa. Poucas vezes, né? Claro, você vai numa escritura de compra e venda, você assina um contrato, você vê a pessoa feliz, né? Conseguiu resolver um problema. Tive um nosso, né, de família, minha esposa resolvendo um inventário e uma coisa complicada, né? Alguns imóveis, problema, dívida, coisas a pagar, e como ela ficou nervosa, com ansiedade, você vê o outro lado, né, da figura. Mas às vezes a gente atuando ali, né, na visão muito profissional, você acaba deixando de lado, né, esse ponto. E aí, escutando vocês aqui, eu verifico realmente essa questão humana, essencial, que é tão importante, né, para o profissional. Muito bacana. Vamos trazer umas questões de reflexão aqui, antes da gente caminhar para o encerramento. A questão da vida, né? A pessoa está doente, enfim. Quem que decide se essa vida deve ser prolongada ou não? Né? É o paciente, se ele tiver condição, algum familiar, é o médico? Cabe alguma diretiva antecipada de vontade nesse momento aí? Enfim, é uma pergunta para a gente refletir, bem delicada. Sim, pode ser. Ela tá A pessoa ela fazendo. pode, né, dispor de ato de vontade, né, de não ressuscitação, né? Por exemplo, isso acontece muito com pacientes já em estado paliativo, né, onde um paliativista ele já procura a família, existe assistente social dentro dos hospitais que costumam direcionar para que essas famílias sejam atendidas, né? Porque aqui no Brasil a gente não trabalha com a eutanásia, mas você também não pode prolongar o sofrimento daquela pessoa além do necessário. Então, se eu estou uma pessoa com uma certa patologia e que já estou no limite em que a dor ela é insuportável, em que a morfina, né, por exemplo, vamos tratar do câncer ósseo, né, que é uma dor excrucitante, que a morfina ela já não faz mais efeito, então você começa a trabalhar com sedação, né, para que essa pessoa sofra o mínimo possível. Então, existem limites e toda a equipe médica multidisciplinar avalia isso de uma forma muito séria, né, até que ponto aquela vida ela vai ser esticada, né? Eu não posso esticar ao ponto daquilo causar uma dor e um sofrimento excessivo para aquele paciente. E também não posso reduzir a vida, senão eu estaria Qual o fazendo, prognóstico dele, né? né? Seria uma eutanásia, seria uma morte assistida. Então, esse é o limite ético, né? Você tem algumas questões que perpassam também, que já é um assunto até mais sedimentado, que é a questão da testemunha de Jeová, sobre a questão de doação de sangue, né, para crianças. Aí você tem as questões éticas. De uma criança que sofre acidente automobilístico e precisa de transfusão de sangue. Hoje em dia, os grandes hospitais
tem lá tipo uma plaqueta, eu esqueci o nome do termo, de uma coisa que substituiria o sangue. Aí os pais falam, olha, eu não autorizo que o meu filho faça essa transfusão de sangue. Ao mesmo tempo, o médico ele tem a obrigação de salvar a vida. A criança tem 2 anos de idade. Pergunto eu a você, Francisco, aos 2 anos de idade pode dizer se essa criança ela vai ser testemunha de Jeová? Ela tem esse discernimento? Não Não. tem. Então, o médico ele precisa agir ali no juramento que ele faz de salvar a vida, né, o que ele considera como importante, né, para salvar a vida daquela criança, porque ela pode ser ateu depois, ela pode não ser testemunha de Jeová, ela pode mudar de religião, mas naquele momento, aquela vida tem que ser salva. Se no hospital não dispõe dos instrumentos específicos para aquela transfusão, aquela vida tem que ser salva. E aí as questões de ressuscitação, né? Tem gente agora que tatua no peito, não ressuscitação, agora virou moda, né? E quem não tem, você tem os familiares ali que vão tomar a decisão por você. Mas a gente indica sempre que fazer nessa disposição, a disposição de última vontade do que você quer que aconteça. É interessante. Eu conversei com umas colegas da área da associação, eles falaram da diretiva antecipada de vontade, quem vai ser o curador, se a pessoa vai querer ser entubada ou não, e outros pontos que, assim, eu jamais imaginei que existia, né? O direito vai avançando cada vez mais, se especializando, é muito interessante. Vocês querem complementar essa parte que foi perguntada? Não. Eu acho que a morte é um tabu, né? Acho que falar de morte é um tabu. Eu acho que quando a pessoa chega nesse momento, é interessante que ela busque um advogado, explique qual é o interesse dela e ele faça ali um documento com o mínimo, né, que vai dar garantia a ela de que se ela não tiver não tiver acordada naquele momento, as vontades dela serão respeitadas. Eu acho que essa é a melhor opção. Eu estou num momento muito difícil, estou muito doente. Então, ou ter alguém próximo, passar para as pessoas próximas aquilo que ela gostaria que fosse feito, né, para que as vontades sejam respeitadas. Enquanto ela ainda tem discernimento, Enquanto ela tem discernimento. Porque existe uma coisa diferente da vontade da família e da vontade do paciente, né? Porque nós, como seres humanos falhos e egoístas, a gente não quer se despedir daquele ente querido, né? Mas será que ele gostaria de estar entubado dessa forma esse tempo todo? Você está expondo a sua vontade para as pessoas que estão perto de você, para que a sua vontade seja sempre garantida e respeitada. Muito interessante. E até onde vai o poder do médico sobre o corpo do paciente? Né? Acho que é uma questão também delicada. Dentro do juramento, né? Dentro do que dispõe os conselhos, né? Sobre os princípios da não maleficência, né? Existem limitações, né? O médico não é Deus soberano, né? Então, ele tem que ter muito critério daquilo que ele vai trabalhar dentro da vontade, sempre conversar com a família, se o paciente não estiver lúcido. Os riscos, as possibilidades, os possíveis desdobramentos daquele procedimento que ele vai realizar, né? Porque às vezes o paciente chega num acidente automobilístico, politraumatismo, uma situação, então assim, ele tem que atuar, às vezes não dá tempo realmente dele conversar com a família, porque aquele paciente ele chega tão grave que ele precisa daquela intervenção, mas é a importância, né, Francisco, da gente ter todo o prontuário médico ali detalhado, com a sua assessoria jurídica preventiva, de como elaborar esse prontuário, porque né, tem um padrão específico nele, né? Não pode fazer de qualquer jeito. Não pode, até porque é individualizado. Tem documentos mínimos, tem padrões mínimos que você tem que seguir. Por que não informou a família? Paciente chegou não orientado, com politraumatismo, então tudo isso tem que ser muito bem explicado para que também não exista um desdobramento jurídico posterior. Para o médico. Para o médico. Casos concretos que vocês queiram trazer para ilustrar a aplicação do direito, uma situação que vocês queiram conversar, que seja importante, né? Fiquem à vontade. Começa aí que você fala. Plano de saúde, atendimento, tutela. Eu falei a questão do reajuste, né? Eu acho isso importantíssimo. Importantíssimo. Não quero ninguém sem plano. Eu acho isso de deveras importante. Agora, é aquilo. Tem uma negativa? Procure um médico. Não aceite ela. Eu acabei de entrar no plano. Tá. Mas você sabe que lá no seu contrato diz que você, em caso de urgência e emergência, o prazo de carência é de 24 horas. Você está lá, você precisa do seu plano, entre em contato com o advogado. Tá? Não fique sem uma situação intervenção. Muito comum que acontece é a pessoa fazer a contratação do plano,
né? Não, naquele momento ela não tem nenhuma doença pré-existente, mas aí descobre um câncer, alguma coisa. Nesse momento, o plano quer aplicar, sem nenhuma consulta médica na hora da contratação, nem nada, o plano quer aplicar aquela carência de 2 anos para poder evitar de fazer a cobertura do procedimento, do tratamento que a pessoa precisa. Isso é uma prática muito comum dos planos de saúde. A gente agora está com um cliente que tinha uma contratação de plano empresarial familiar, né? É um falso coletivo. E aí só tinha ele e 2 sobrinhos. Aí ele foi incluir a filha dele. A filha dele tinha uma condição de saúde. Quando perceberam que quando perceberam que a filha dele tinha essa condição de saúde, eles cancelaram o plano de saúde da empresa. Porque iam incluir uma pessoa que já tinha uma doença que, teoricamente, ela não estaria mais na condição de saúde, já estava em recidiva, provavelmente poderiam ter aplicado a carência com um prazo de carência para ela de 2 anos, enfim, quando ela fosse incluída, mas eles entenderam por bem cancelar o plano. Então, o objetivo é reduzir ao máximo os custos, né? E aumentando sempre a rede de beneficiários para poder o bolso ficar bem cheio. Sim. E fora outras questões que você tem, às vezes, uma doença pré-existente, você informa para o plano dessa pré-existência. Vamos supor, você tem lá câncer, e aí você informa a pré-existência do câncer, né? E aí fez o plano de saúde hoje, sabendo lá que você tem o seu prazozinho de carência. Com 1 semana de plano, você tem um infarto. Aí o plano não quer te atender. Pergunta eu a você, o que tem a ver o infarto com o câncer? Nada. Eu lembro que Aí você fica lá na porta do hospital esperando alguém te botar para dentro, porque você não consegue passar nem da emergência. Porque dizem, doença pré-existente. Não é pré-existente, não tem nada a ver. Antes de entrar no mercado imobiliário, eu vendia plano de saúde. E aí a gente pegava lá, tinha um questionáriozinho, né? A pessoa já marcava tudo, não. Mas as pessoas né? E aí até entendo o lado do plano, falta talvez uma orientação ali, porque assim, o seguro, em geral, né? Até porque tem cobertura parcial, tem toda uma série de prazos específicos, nem todas as patologias são de 2 anos, então tem cobertura parcial. A gente orienta lá no escritório para não minta na declaração de saúde. Fale a verdade. Se tiver não usa contra você. Fala a verdade, declara tudo, e aí se houver alguma urgência, o seu plano já vai ter que cobrir, porque o prazo é de 24 horas. Mas aí, né, as pessoas ficam com medo de não conseguir fazer a contratação, porque é isso que acontece. Quando geralmente os beneficiários declaram uma doença que eles supõem que pode ter uma recidiva, alguma coisa, eles acabam não contratando, não aceitando o beneficiário como paciente. Sim. E isso é ilegal, né? Seleção de risco é ilegal. Então, se o beneficiário passou por isso, tem que procurar um advogado especialista. Eu aqui procure um advogado especialista. Procure um advogado especialista. Bem interessante. E caso final aqui, a doutora está lançando um livro, né? Paciente Paliativo e Terminalidade de Vida. Fale um pouquinho sobre o livro e depois as considerações finais. Deixa também seu Instagram para quem quiser entrar em contato, né? E a gente já está encaminhando aqui para a parte final. Fala um pouquinho do livro. O livro ele aborda uma questão muito humana, né, sobre a questão das famílias e dos pacientes paliativos, e aí você quando você recebe essa notícia, né, de um profissional da área de saúde que você é um paciente paliativo, você acha que já é uma sentença de morte. Você tem pessoas que estão convivendo no estado paliativo há 10, 15 anos, com plena capacidade de vida e fazendo triatlon, fazendo crossfit, faz mais atleta do que a gente, Francisco. Mas são pacientes de estado paliativo que precisam de um tratamento diferenciado. E falando sobre questões de terminalidade de vida, sobre o direito do paciente. Então, acho que a gente precisava ter uma abordagem um pouco mais humanizada sobre esse tema e acabar um pouco com esse estigma sobre a questão da morte e terminalidade de vida, né? Porque a gente tem muito receio, muito dedo de falar sobre morte, sobre terminalidade de vida, mas é algo que permeia todas as nossas vidas, o fim de todos nós vai ser morrer algum dia. Então, que tenhamos um processo digno e com vontade, né, que as nossas vontades sejam respeitadas nesse momento tão sensível, né, que as famílias tenham noção dos seus direitos, das redes de apoio, né, das equipes multidisciplinares que essa pessoa tem direito. Né? Você vê hoje em dia pacientes aposentados com câncer,
com câncer em estágio ativo e que não sabem que têm direito à isenção de imposto de renda e restituição dos últimos 5 anos. Isso é falta de conhecimento. Por isso que eu brinco e falo, eu não vislumbro uma área que seja melhor dentro do direito que o direito médico, que a nossa gama de trabalho é muito grande, é muito ampla, né? Vejo as escolas hoje em dia, as faculdades de medicina, as faculdades todas das áreas de saúde carecem de profissionais especializados na área do direito para mostrar para eles um mundo novo que está acontecendo. Com os conselhos federais, eles vão pegar pesado em relação à propaganda médica. E quem é que vai instruir esses médicos? Né? Quem é que vai dar aula nesses cursos? Seremos nós, os advogados especialistas. Né? Eu brinco muito que eu falo que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, né, chegamos, né, já estamos aí, né, todos nós aí há mais de 20 anos nessa caminhada, enquanto para muitos é a novidade, é o direito do momento, para quem está começando agora, mas nós já temos mais de 20 anos solidificados nessa caminhada. Então, vislumbro um mercado muito importante, muito interessante, né, com boas perspectivas muito gratificante. Né, muito gratificante. E médicos contratem seus advogados, vão trabalhar com direito preventivo, né? Conhecimento e prevenção é tudo. Você até, inclusive, diminui a judicialização. Sim. Né? Eu acho muito importante. E aí, quem sabe a gente já não marca, e quando tiver tudo no forninho, a gente marca aqui para falar do livro. Vamos sim. Na verdade, vai fazer parte de outro projeto, né? Eu estou aqui no Ação Jurídica. Nós teremos cafés jurídicos culturais e o Conexão Jurídica. No Conexão, o objetivo é esse, uma palestra principal, interpolação, né, debate com o palestrante, dúvida e depois rodada de apresentação. Você vai falar de uma ação nova, de uma tese, do lançamento de um livro. Assim, a advocacia tem que estar unida e se ajudando. A gente está muito fragmentado. Com certeza seu livro vai ser objeto, né, de um evento desse que a gente vai fazer em breve, e pode me comunicar que tudo que tem a ver com educação e conhecimento eu faço com prazer. E outro dia eu publiquei um certificado, né, História. Foi a 7ª faculdade que eu acabei, eu estudo sem parar, fazendo ciências políticas, filosofia, eu gosto muito disso, conhecimento, informação, debate, muita né? diferença, gente. Eu agora tenho enlouquecendo, eu tô falando psicanálise. Eita, achei que era só eu o doido eu sou aqui doida de plantão. Da história. Bom, queridos, então, rodada final de considerações, doutora Daniele, além disso, do livro, mas o que você gostaria de falar? Deixou seu Instagram também pra gente, considerações sobre direito médico e direito da saúde. Falar que realmente sobre pacientes, procurem os seus direitos, procurem os advogados especializados, médicos, procurem orientação jurídica especializada, nada de procurar o primo, do tio, do avô, né? Então, a gente está aqui, são cada um de nós aqui com mais de 20 anos de caminhada, com seriedade de trabalho, colocar à disposição, meu Instagram é @daniellePbraga, @gmail.com, para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, fazer parcerias também. Né, vamos unir esses esforços. Eu pretendo agora voltar esse ano de 2026 trabalhando com mais cursos, palestras, né? Muita coisa voltada para a área do biodireito, bioética, que eu acho um assunto muito fascinante, né? Questão da antiga barriga de aluguel. Então, esses temas de pesquisa me fascinam muito. E eu acho que tem muita coisa bacana ainda para fazer desse ano de 2026. Muito bom. Obrigado por você ter estado com a gente aqui. Excelente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Meu amigo João Vitor Teles, que eu tive a felicidade de fazer um curso de incorporação, não foi isso? Exatamente. Professor Jamil Remy, lá em Copacabana, tem uns 10 anos. Exatamente. Aí na hora eu tava sem carro, falei, pô, tu mora em Niterói? Me dá uma carona. Aí a gente veio conversando. E ele tem escritório onde... Eu tinha escritório também, esse era do meu pai lá no centro, tal, 500 e tal, aí veio e ficou aí a amizade, mas a gente não tava muito se encontrando, não. Eu sou um estudioso também, né? A gente fez aquele curso para família, para investimentos de família, e foi muito bacana. Foi muito bacana. A gente aprendemos muita coisa naquele curso lá, né? O último recado que eu queria deixar para os beneficiários, quem está ouvindo a gente, tem um advogado especialista para chamar de seu. Isso. Tá? Adorei. Não. Atue assim, para tudo, para todas as áreas. Eu tenho um advogado especialista aqui que eu vou ligar para ele antes, tá? Você tá falando isso para mim, mas eu não sei muito, não confio. Mas eu vou te falar uma coisa importante. Melhor coisa que tem, sabe o que é?
você ter um advogado para chamar de seu. Tô falando sério. É verdade. Fui fazer a compra e venda de uma empresa, direito empresarial e imobiliário. Quem que você conhece? Eu não conheço ninguém. Aliás, conheço o melhor do estado do Rio, presidente até de uma associação hoje imobiliária, amigo meu. Entreguei tudo para ele e olhando de fora, né? Ele resolveu, orientou, assessorou, caramba. Inventário de família. Peguei também um outro colega que é altamente especializado, muito bom, tá até em Portugal fazendo um doutorado. Camarada que eu conheci nessa lida de condomínio, nessa lida prática, também está resolvendo. Então, assim, é muito bom você poder contar com alguém de fora que vai te dar a assessoria técnica, né? Exatamente. Daqui a pouco vai ter um podcast de uma colega que eu conheci. Eu falei, olha, colega, eu tô com 43 multas de carro aqui, me dá uma ajuda. E ela me ajudou também a resolver. Já quero o telefone então, dela. assim, é sempre bom ter os amigos. Desculpa interromper. Nada. Gostei do seu Nada. jargão. Exato. Repeta, procura um advogado para chamar de seu. Exato. Tem um advogado para chamar de seu. Tá? Você pode ter certeza que eu tenho um advogado especializado para chamar de meu. Tem coisas que eu não faço e eu procuro meus conhecidos de família, meus conhecidos de trabalho. Gente, eu tenho uma questão com o trabalho, não entendo absolutamente nada. Então eu chamo alguém de trabalho para trabalhar para mim. Chega lá no escritório, às vezes, alguém com uma questão grave de família, e eu vou de cara, olha só, tem uma doutora aqui que trabalha com a gente aqui, ótima, excelente, é ela. Não sou eu, não vou tentar, porque eu não sei. Então chame um advogado. Tem um advogado especialista para chamar de seu. E eu te digo, acho que a minha última mensagem, eu sou muito focado na parte de direito do idoso junto aos planos de saúde. E é uma parte, é um momento da vida que a gente precisa muito ter um acompanhamento médico, um acompanhamento de saúde. Então, se o seu familiar lá, que tem um plano muito antigo, seu pai, seu avô, está precisando de ajuda, procure um advogado especialista, não vou falar que sou eu, mas procure um advogado especialista para ver os direitos dele, ver as novas decisões. Teve muita mudança no STF ultimamente, sobre cobertura, sobre valor de plano de saúde. Não vamos deixar para aquele momento que você não pode mais pagar, para aquele momento que você precisa muito do plano de saúde. Procure agora já, vamos conversar, procure alguém para conversar, né? E para a gente tá do seu lado. Tá bom? Instagram, contato do escritório. Vamos lá. Instagram, Guabiraba Teles Advogados, né? Guabiraba Teles Advogados. Lá a gente vai ter nossos contatos, e-mail, WhatsApp, pode chamar a gente 24 horas. Guabiraba Teles Advogados. A gente esquece às vezes, né? Muito bom. Doutora Verônica? Então, o que eu gostaria de deixar claro, assim, uma coisa que me toca muito são os direitos das pessoas dos pacientes com câncer, que eu ainda é uma coisa que me choca muito a negativa nessa seara, tanto do SUS quanto do plano de saúde. Então, se você teve fez um exame, né? E com aquele exame já apareceu alguma coisa, existe a lei dos 60 dias. Vá correr atrás dos seus direitos. Se houve uma negativa, não aceite a negativa calada. Seja tanto do SUS quanto do plano de saúde, existe aí a possibilidade de você estar alcançando o seu tratamento, a cura, através do Poder Judiciário, se isso for o caso, né? Considerações finais, doutora Verônica, sobre direito médico, direito da saúde. Então, uma coisa que me toca muito é o direito do paciente com câncer. Então, se você já fez o exame, se tem alguma coisa, busque os seus direitos. Se houve uma negativa do plano de saúde, se tem um medicamento, pergunte para o seu médico. Se tem um medicamento que, de repente, não é indicado pelo médico, mas existe, vá buscar um auxílio de um advogado especialista, como o doutor João Vitor falou, para poder alcançar o seu direito à saúde, que é um direito garantido na Constituição, né? Muito bom. Então, queridos, nós tivemos hoje aqui um programa excelente, Direito Médico e da Saúde. Eu entrei aqui com conhecimento zero e aprendi bastante, uma visão muito ampliada do que grandes profissionais. Tive aqui ao meu lado a doutora Daniele Braga, em frente a mim, doutor João Vitor Teles, e de frente a mim, doutora Aline Verônica. E nós falamos sobre temas muito importantes da advocacia especializada nessa área, questões muito relevantes. Quero agradecer nossos patrocinadores, se puder botar no ar. RT Negócios. Plano de saúde muito caro? Saiba que podemos ajudar. Economize até 40% no valor atual do seu plano e ainda aproveite o cashback exclusivo para advogados e membros do Judiciário. Entre em contato, @rt.negócios. Francisco Egito Advogados. Francisco Egito Advogados Associados, especialistas em direito imobiliário e condominial com equipe de profissionais qualificados.
CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. É isso. Se quiser entrar como patrocinador, apoiador, né, cotas muito acessíveis, divulgue a sua marca conosco aqui, associe seu nome, sua empresa, sua atividade a conhecimento e informação jurídica de qualidade. Queridos, muito obrigado por esse excelente programa.